Saudações, entusiastas do GameTech. É um prazer receber-te aqui. Nesta edição, apresento-te as principais novidades da semana. Prepara-te para mergulhar no universo das notícias mais recentes. O aguardado momento chegou para os fãs de 30xx, já que o jogo está finalmente saindo da fase de acesso antecipado. Inspirado na lendária série Mega Man X da Capcom, este jogo de ação e plataformas estava originalmente destinado a ser lançado simultaneamente para PC e Nintendo Switch. No entanto, esse plano não será cumprido. Atualmente, o jogo já está disponível para PC, mas os jogadores da híbrida da Nintendo terão que aguardar um pouco mais para poderem desfrutar deste título emocionante. Felizmente, a espera não deve ser longa. A notícia do adiamento foi comunicada através do canal oficial do criador do jogo no Twitter, onde ele expressou desculpas aos fãs e prometeu fornecer em breve uma data precisa para o lançamento na plataforma Switch. A versão completa do jogo traz consigo novos níveis emocionantes que expandem ainda mais a experiência no final do jogo, além de eventos narrativos adicionais que aprofundam a trama. A produtora, Battery Staple Games, não para por aí, pois já revelou que após o lançamento completo, há mais conteúdo emocionante a caminho, incluindo a introdução de novos personagens que certamente enriquecerão a jogabilidade. A Ubisoft tem um presente empolgante preparado, e embora não seja Natal, traz uma oportunidade incrível para os fãs. Durante 5 dias, jogadores dos consoles Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e também PC, por meio das lojas Ubisoft Store e Epic Games Store, poderão mergulhar em um verdadeiro banquete de jogos: Assassin's Creed e Brotherhood, Revelations, Black Flag e Valhalla. Esta celebração de jogos estará disponível entre os dias 10 e 14 de agosto, oferecendo uma experiência emocionante a cada jogador, de acordo com a plataforma que eles usam. No PC, via Ubisoft Connect, de 9 a 17 de agosto, os jogadores serão presenteados com ofertas tentadoras de até 85% de desconto nos jogos da série Assassin's Creed. Além disso, eles receberão um crédito adicional em sua conta Ubisoft Connect, que poderão usar para comprar qualquer item na Ubisoft Store até 19 de outubro, incluindo o título Assassin's Creed Mirage. Para os jogadores no PlayStation, a diversão começa hoje, 8, e vai até 15 de agosto, com descontos de até 80% nos jogos da franquia. Os fãs do Xbox terão uma oferta exclusiva de 10 a 14 de agosto. Ao adquirir um jogo da série Assassin's Creed, levarão outros 2 de brinde, incluindo os títulos Black Flag e Valhalla. Posteriormente, entre 15 e 28 de agosto, os jogadores poderão aproveitar descontos de até 85% em diversos títulos da série, incluindo aqueles que estiveram disponíveis durante os 5 dias gratuitos. E não para por aí. Na plataforma Twitch, uma campanha especial de drops estará em vigor, recompensando os jogadores que assistirem a transmissões de criadores de conteúdo jogando os principais títulos de Assassin's Creed. Até 3 recompensas cosméticas estarão disponíveis para serem resgatadas dentro de Assassin's Creed Valhalla, tornando a experiência ainda mais gratificante. O lançamento de Atlas Fallen trouxe consigo um novo trailer, e o jogo já está disponível para ser jogado. Este novo RPG de ação, desenvolvido pela Deck 13, que também é conhecida pelo título de Surge, transporta os jogadores para um mundo repleto de desafios emocionantes. Neste jogo, os jogadores podem explorar as areias de uma região intemporal, repleta de perigos ancestrais, mistérios e fragmentos do passado. Através do combate espetacular e repleto de superpoderes, é possível caçar monstros lendários, usando armas que têm a capacidade de mudar de forma e habilidades devastadoras que envolvem os poderes das areias. Uma das características marcantes de Atlas Fallen é a possibilidade de colher a essência dos inimigos derrotados para criar um estilo de jogo personalizado, forjando uma nova era para a humanidade. Esta experiência pode ser vivida em modo cooperativo ou a solo, proporcionando aos jogadores uma série de escolhas sobre como abordar a aventura. O jogo está disponível para Xbox Series XS, PS5 e PC, oferecendo uma emocionante aventura de ação com elementos únicos que prometem cativar os jogadores enquanto exploram esse mundo misterioso e cheio de desafios. Se estás a desfrutar deste vídeo, não hesites em expressar o teu apoio. Um simples gosto no vídeo é uma forma fantástica de mostrar ao YouTube que estás a apreciar o conteúdo. A tua interação é muito valiosa para nós. Baldur's Gate 3 continua a ser constantemente atualizado pela Larian Studios, que está empenhada em aprimorar continuamente a experiência de jogo para os jogadores.
Se estiveres a planear jogar o título na PlayStation 5 quando essa versão for lançada, e tens preocupações quanto a possíveis erros e bugs, semelhantes aos que foram reportados pelos jogadores de PC, podes ficar tranquilo. A produtora confirmou recentemente que Baldur's Gate 3 para a PS5 virá com todas as melhorias e correções que foram implementadas na versão para PC. Michael Dose, diretor da Larian Studios, utilizou a plataforma X, antigo Twitter, para fazer esse anúncio. Ele assegurou aos jogadores que todas as melhorias e correções provenientes da versão Steam estarão presentes na versão PS5, e além disso, sugeriu que haverá mais surpresas reservadas para os jogadores desta plataforma. Esta é uma excelente notícia para os fãs do jogo que estão ansiosos para experimentar Baldur's Gate 3 na consola da próxima geração da Sony. Com esta abordagem atenciosa por parte da Larian Studios, os jogadores de Baldur's Gate 3 na PS5 podem esperar uma experiência de jogo mais suave e polida, livre dos problemas que às vezes afetaram a versão de PC. A promessa de trazer todas as melhorias e correções diretamente para a versão da PlayStation 5 demonstra o compromisso da produtora em proporcionar uma experiência de alta qualidade para os jogadores, independentemente da plataforma em que escolham jogar. Fiquem atentos para mais informações sobre o lançamento e as atualizações futuras deste aguardado título. Call of Duty Modern Warfare 3, também conhecido como Modern Warfare 3, está programado para ser lançado em 10 de novembro, mas antes desse lançamento, a Activision seguirá a sua tradição ao apresentar uma fase beta, proporcionando acesso temporário a uma parte do jogo. De acordo com informações obtidas pelo Charlie Intel, por meio de uma mensagem presente no trailer em árabe de Modern Warfare 3 no canal oficial da PlayStation, a beta será lançada primeiro nas consolas PlayStation. A mensagem da Sony indica que a beta de Modern Warfare 3 começará pelo menos 5 dias antes nas consolas PlayStation, antes de ser disponibilizada em outras plataformas. Essa fase inicial da beta estará acessível apenas para aqueles que fizerem a reserva do Modern Warfare 3. Esses detalhes sugerem que Modern Warfare 3 ainda está sujeito ao atual acordo entre a Activision e a Sony, que foi motivo de discussão e não será renovado, já que a Microsoft está prestes a adquirir a empresa nos próximos meses. Isso indica um momento interessante na indústria dos jogos, com mudanças significativas nas relações entre os principais atores do setor. Este lançamento e a fase beta antecedente certamente manterão os fãs da série Call of Duty ansiosos para experimentar mais um título emocionante da franquia tão amada. Neste empolgante jogo multiplayer online 4v4, os heróis e vilões do universo de Crash Bandicoot colidem em uma batalha frenética. Sob a orientação da equipe da Toys for Bob, responsável por criar Crash Bandicoot 4, e Tez About Time, os jogadores podem escolher seus personagens favoritos de Crash e mergulhar em uma arena onde participaram de uma intensa competição 4v4 para coletar a maior quantidade possível de frutas Wumpa em sua área designada. A sua chance de brilhar como herói ou abraçar seu lado vilão está ao seu alcance com essa seleção diversificada e brutal de personagens, cada um com suas próprias habilidades e destrezas únicas. E o melhor de tudo, é um jogo grátis. Neste jogo, o trabalho em equipe é essencial. A colaboração entre os jogadores é vital para enfrentar a equipe adversária, proteger seu banco de frutas Wumpa e conquistar os pontos-chave do mapa, a fim de aumentar sua pontuação. A Disney revelou seus planos de aumento de preços e expansão para o Disney+ na Europa, trazendo uma nova opção de assinatura com publicidade. Durante uma discussão sobre o relatório financeiro mais recente com investidores, a Disney compartilhou sua estratégia para esta fase em que as empresas de streaming estão voltando sua atenção para aumentar os lucros em vez de apenas buscar novos assinantes. O diretor executivo da Disney, Bob Iger, anunciou que a partir de 1 de novembro, os consumidores na Europa terão a opção de assinar o Disney+ com um plano apoiado por anúncios. Iger também mencionou um reforço nas medidas contra o compartilhamento de senhas, uma abordagem que a Netflix tem priorizado e que tem trazido bons resultados. À medida que a Disney busca transformar o Disney+ em uma fonte de lucro, a opção de assinatura com publicidade foi bem recebida. A empresa anteriormente aumentou os preços do serviço sem encontrar muita resistência por parte dos consumidores. O plano de assinatura com publicidade terá um custo de 5,99€ por mês, enquanto o novo preço para a opção atual pode subir para 12,99€, embora essa segunda taxa ainda não tenha sido oficialmente anunciada. A Disney também compartilhou que adicionou 800 mil novos assinantes ao Disney+ em comparação com o primeiro trimestre de 2023.
Bob Iger enfatizou como esses resultados mais recentes demonstram seus esforços para posicionar a empresa de forma sólida para o futuro. A Disney está empenhada em transformar seu serviço de streaming, o Disney+, em uma parte lucrativa de seus negócios, o que poderia resultar na retirada do serviço de alguns países caso a empresa conclua que não é viável continuar investindo neles. Durante uma recente apresentação para investidores, Bob Iger, CEO da Disney, foi questionado sobre os planos para ajustar as estratégias internacionais visando alcançar objetivos de lucratividade a longo prazo, e ele mencionou a possibilidade de descontinuar o serviço em alguns países. Iger explicou: "Nós temos realmente examinado diversos mercados ao redor do mundo para priorizar aqueles que nos auxiliarão a transformar esse empreendimento em algo lucrativo. Basicamente, isso implica que em alguns mercados investiremos menos em programação local, mas manteremos o serviço ativo. Em alguns mercados, pode ser que nem ofereçamos o serviço. E há outros que consideraremos como mercados de grande potencial, nos quais investiremos substancialmente em programação local, publicidade, essencialmente, todo o conteúdo direcionado para esses mercados." Iger enfatizou que os mercados não são todos iguais e que uma das abordagens para tornar o serviço sustentável financeiramente é estabelecer prioridades em nível internacional. Esta avaliação estratégica permite à Disney focar seus recursos onde há mais potencial para lucro e onde o serviço pode ter um impacto mais significativo, ao mesmo tempo que ajusta a sua presença em regiões menos promissoras. Preparem-se, fãs de Dragon Ball Z, Kakarot, pois o aguardado último DLC pago está a caminho. Intitulado The 23rd World Tournament, este novo conteúdo levará os jogadores a acompanhar Goku e seus amigos na emocionante competição da 23ª edição do torneio de artes marciais. A ansiosa espera termina em breve, pois o DLC adicional está marcado para ser lançado em 17 de agosto. A notícia foi compartilhada diretamente pela Bandai Namco através da sua plataforma oficial no Twitter. Este novo capítulo, Dragon Ball Z, Kakarot, The 23rd World Tournament, constitui o segundo DLC do Season Pass 2, seguindo os passos do emocionante Bardock, Alone Against Fate. Sabemos que as relações de Goku podem ser complexas. Enquanto sua amizade com Tien Shinhan e outros lutadores é calorosa, o mesmo não pode ser dito sobre sua relação com Piccolo. No entanto, além das dinâmicas pessoais, o torneio reserva muitos desafios. Este evento está destinado a ser cheio de surpresas e reviravoltas, prometendo batalhas frenéticas carregadas de superpoderes e emoção. Os fãs poderão mergulhar nessa nova aventura em Dragon Ball Z, Kakarot, The 23rd World Tournament em várias plataformas, incluindo PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. Para aqueles que ainda não adquiriram o Season Pass 2, o DLC poderá ser comprado separadamente, garantindo que todos possam aproveitar essa empolgante adição ao universo Dragon Ball. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, especialmente considerando a relação anterior da Rockstar com os modders. Voltando a 2015, o estúdio baniu a equipe responsável pelo Mod 5M, alegando que era um serviço multijogador alternativo não autorizado que continha código destinado a facilitar a pirataria. A equipe por trás do CFX-R também divulgou um comunicado, descrevendo essa parceria como uma oportunidade excepcional para aprimorar a plataforma 5M e fomentar o crescimento da comunidade criativa que gira em torno do jogo. No momento, a Rockstar ainda mantém em segredo os detalhes sobre Grand Theft Auto 6, embora haja indícios de que seu lançamento possa ocorrer já no próximo ano. Call of Duty Modern Warfare 3, o próximo título da renomada franquia de jogos de tiro. Recentemente, houve uma revelação oficial, mas ainda estamos à espera de muitos detalhes. A revelação completa do jogo está agendada para o dia 17 de agosto, e a expectativa está nas alturas. No entanto, surgiram algumas informações intrigantes que lançam incertezas sobre a disponibilidade do Modern Warfare 3 para a Xbox One. As pistas vieram por meio de uma análise minuciosa da página da Xbox Store, onde se observou que Call of Duty Modern Warfare 3 é mencionado apenas como compatível com a Xbox Series XS. Isso gerou dúvidas sobre se o jogo também estaria disponível para a plataforma anterior da Microsoft. Por outro lado, é interessante notar que o trailer oficial do jogo para a PlayStation menciona não apenas a próxima geração, ou seja, a PlayStation 5, mas também a PlayStation 4.
Essa inclusão sugere que o jogo estaria chegando a ambas as gerações de consoles da Sony. A situação, no entanto, permanece um mistério, e os jogadores da Xbox One estão ansiosos por esclarecimentos. Com a revelação completa do jogo a apenas alguns dias de distância, esperamos que mais informações sejam reveladas. Ficaremos atentos para trazer todas as atualizações assim que estiverem disponíveis. Então, fique ligado, pois a história de Call of Duty Modern Warfare 3 continua a se desenrolar, e nós traremos todas as informações para você assim que elas forem reveladas. Até lá, continue explorando o mundo dos jogos e mantenha-se informado com as últimas novidades. A Sony Interactive Entertainment compartilhou as novidades para os catálogos do PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, incluindo uma variedade de títulos clássicos de gerações anteriores. Além da previamente anunciada estreia de Sea of Stars em 29 de agosto, foi revelada uma segunda estreia, Moving Out 2, que estará disponível em 15 de agosto, juntamente com outros jogos do catálogo de agosto. Entre as 13 novas adições ao catálogo, destacam-se várias opções notáveis. Uma das mais proeminentes é Sea of Stars, um RPG novo que remete aos clássicos da década de 90, cativando os fãs do gênero com seu charme. A Sony também menciona que lá um Mowing Simulator, Landmark Edition estará disponível no catálogo a partir de 28 de agosto. Aqui estão as novidades do catálogo PS Plus Extra e Premium de agosto, Moving Out 2 PS4, PS5 Destiny 2, The Witch Queen PS4, PS5 Lost Judgment PS4, PS5 Destroy Humans 2 Reprobed PS4, PS5 Two Point Hospital, Jumbo Edition PS4 Source of Madness PS4, PS5 Corset to Golf PS4, PS5 Dreams PS4 PJ Masks, Heroes of the Night PS4, PS5 Hotel Transilvânia, Scarital Adventures PS4, PS5 Lawn Mowing Simulator, Landmark Edition PS4, PS5 Spellforce e Reforced PS4 Minute Fight. Express PS4. Além disso, os clássicos PS Plus Premium de agosto incluem Medieval, Resurrection PS4, PS5 AP Escape, On the Loss PS4, PS5 Pursuit Force, Extreme Justice PS4, PS5. A PlayStation 5 tem dominado o mercado de consolas no Reino Unido, conquistando impressionantes 47% das unidades vendidas ao longo deste ano. Contudo, a recente redução de preço da PS5 naquela região não gerou a resposta esperada pela Sony. Durante uma apresentação de resultados financeiros, Hiroki Totoki, CEO da Sony, explicou que as vendas estão robustas no Japão e Ásia, e a promoção foi bem recebida na América do Norte. No entanto, no Reino Unido, a resposta foi morna, enquanto na Europa o desempenho tem sido positivo, de acordo com informações do VGC. Totoki revelou que as vendas de hardware da PS5 aumentaram em 38% em relação ao ano anterior, totalizando 3,3 milhões de unidades no primeiro trimestre. Embora tenha ficado ligeiramente abaixo da meta anual de 25 milhões, a promoção lançada em julho teve um impacto positivo nas vendas. A Sony está concentrada em impulsionar as vendas da PS5, planejando lançar o altamente esperado Marvel Spider-Man 2 e títulos de outras editoras até o final do ano. A empresa acredita que esses lançamentos terão um impacto positivo na indústria de jogos e na plataforma PlayStation, criando um cenário favorável. Totoki declarou: apesar disso estar um pouco abaixo do progresso esperado para a nossa meta de vendas anual de 25 milhões de unidades, devido à promoção iniciada em julho, estamos a observar uma melhoria na dinâmica das vendas. Ele adicionou: estabelecemos a aceleração do crescimento do hardware PS5 como uma das nossas principais prioridades neste ano fiscal e vamos trabalhar diligentemente para implementar as medidas necessárias para alcançar a meta de vendas de hardware. Ele também afirmou: está planeado o lançamento do jogo Marvel Spider-Man 2 e de títulos principais de terceiros até o final deste ano. Esperamos que toda a indústria de videojogos e a plataforma PlayStation sejam impulsionadas significativamente. Não te esqueças de partilhar connosco a tua opinião. Deixa um comentário abaixo a dizer qual foi a notícia que mais te chamou a atenção. Isso ajuda-nos a perceber os temas que mais te interessam e a garantir que trazemos mais novidades emocionantes nos nossos próximos vídeos. A tua opinião é fundamental para nós. Com o emocionante início da QuakeCon 2023, os estúdios Bethesda e id Software surpreenderam os fãs ao lançar uma versão remasterizada do clássico Quake 2.
Esta remasterização traz consigo uma série de melhorias visuais, uma expansão totalmente nova, modos multijogador empolgantes e até mesmo a inclusão da versão de Quake 2 lançada originalmente para a Nintendo 64. O alcance deste remaster é impressionante, estando disponível em plataformas como Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5. Além disso, para a alegria dos assinantes do Xbox Game Pass, o jogo também está disponível em todas as suas modalidades. Com essa jogada, a Bethesda está repetindo a estratégia que utilizou em 2021, quando apresentou o remaster de Quake 1 durante a QuakeCon. Este remaster de Quake 2 oferece não apenas melhorias visuais, mas também 28 novos níveis empolgantes para a campanha, juntamente com um mapa inédito para o modo Deathmatch. É importante destacar que esse novo mapa foi desenvolvido pela Machine Games, o estúdio responsável pelos renomados jogos da série Wolfenstein e pelo aguardado título Indiana Jones, cujo nome ainda é um segredo bem guardado. Com tantas adições emocionantes e a expansão da jogabilidade clássica, a remasterização de Quake 2 promete revigorar a paixão dos fãs antigos e atrair novos jogadores para a adrenalina desenfreada do universo Quake. Este é mais um passo emocionante nessa lendária jornada, e mal podemos esperar para ver como essa revitalização continua a moldar o futuro dos jogos clássicos. Fique atento para mais atualizações sobre este e outros emocionantes desenvolvimentos no mundo dos jogos. Stalker 2, Art of Chernobyl já foi amplamente antecipado para 2023, mas o conflito na Ucrânia interrompeu abruptamente o progresso da equipe, forçando-os a focar na sobrevivência em meio ao caos. A GSC Game World eventualmente retomou o desenvolvimento, embora fora do território ucraniano, porém, o lançamento do jogo ainda permanece sem uma data precisa. Com a notícia de que o jogo será jogável no stand da Xbox durante a Gamescom 2023, surge uma faísca de esperança de que Stalker 2, Art of Chernobyl pode estar avançando em seu desenvolvimento a um ritmo mais promissor do que o esperado. Essa esperança ganha ainda mais força à luz das informações mais recentes que emergiram. De acordo com dados encontrados na loja da PlayStation, Stalker 2, Art of Chernobyl está programado para ser lançado em 1º de dezembro de 2023, uma data notavelmente específica, que não se encaixa no padrão de datas provisórias, como costuma ser o caso em muitos anúncios. A presença do jogo na Gamescom 2023 sugere que a GSC Game World está possivelmente planejando trazer Stalker 2, Art of Chernobyl novamente para os holofotes, e um anúncio de uma data de lançamento nos próximos meses seria um desenvolvimento significativo. Isso seria especialmente significativo considerando as circunstâncias únicas pelas quais a equipe de desenvolvimento passou. Enfrentando temores pela própria vida e pela segurança de seus entes queridos, eles conseguiram retomar o desenvolvimento, trabalhando incansavelmente em meio à adversidade extrema, enquanto seu país estava em conflito. A THQ Nordic e a Black Forest Games revelaram oficialmente o aguardado jogo Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin para plataformas como PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Este novo título transporta os jogadores para uma Nova York devastada por conflitos constantes, onde apenas uma das tartarugas sobreviveu após anos de batalhas ininterruptas. Depois de tantas lutas e enfrentando o cansaço, esta solitária tartaruga decide embarcar em uma missão de justiça para vingar seus irmãos que caíram ao longo dos anos. Baseado na popular história em quadrinhos dos criadores das Tartarugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin é a adaptação oficial do enredo cativante. Neste jogo, os jogadores poderão mergulhar de cabeça na narrativa envolvente e na atmosfera única das Tartarugas Ninja, enquanto exploram a ação e a aventura em uma Nova York pós-apocalíptica. Com uma combinação de elementos emocionantes de combate, história rica e icônica equipe de tartarugas, o jogo promete trazer uma experiência autêntica e empolgante para os fãs de longa data e para aqueles que estão sendo apresentados a esses heróis pela primeira vez. A THQ Nordic e a produtora Grimlore Games surpreenderam os fãs ao anunciar Titan Quest 2, um novo capítulo da série que está a caminho da PlayStation 5, PC e Xbox Series, embora ainda sem uma data de lançamento definida. Este próximo Action RPG leva os jogadores de volta à Grécia Antiga, onde a missão é enfrentar Nemesis, a deusa da retribuição, resultando em batalhas emocionantes contra diversos deuses poderosos. A THQ Nordic destaca a notável flexibilidade do sistema de personagens no jogo, a importância do saque, loot, encontrado, pois até os itens mais simples podem ser aprimorados até se transformarem em armas verdadeiramente únicas. Além disso,
O jogo apresenta um mundo belamente desenhado à mão pela talentosa equipe de desenvolvimento. Titan Quest 2 promete levar os jogadores a explorar paisagens magníficas, enfrentar monstros desafiadores e lutar contra criaturas de proporções épicas. Com a série já conhecida por sua rica mitologia e jogabilidade envolvente, este novo capítulo certamente trará aos jogadores uma dose saudável de ação e aventura em um cenário antigo e mágico. A Netflix lançou uma aplicação para iOS que permite aos utilizadores transformarem os seus dispositivos em comandos para jogar jogos diretamente na televisão. Embora até agora a Netflix tenha disponibilizado uma seleção de jogos jogáveis apenas em dispositivos iOS e Android, parece que há planos para expandir essa experiência para a televisão. De acordo com informações do TechCrunch, a aplicação Netflix Game Controller possibilita que o telemóvel seja usado como um comando, após ser emparelhado com a televisão, permitindo jogar os jogos disponíveis no serviço da Netflix. Atualmente, ainda não estão listados quais jogos irão suportar esta funcionalidade, e a Netflix menciona que compartilhará mais detalhes em breve, apesar de a aplicação já estar visível na App Store da iOS. Anteriormente, a Netflix já tinha mencionado o seu interesse em explorar o mundo dos videojogos para acrescentar valor ao seu serviço, além dos filmes, séries, documentários e animações. A empresa destacou o potencial dos jogos em streaming e é possível que esta nova aplicação móvel esteja a preparar o terreno para essa experiência. A THQ Nordic e a produtora Three Fields Entertainment revelaram um novo trailer emocionante de Recreation, um jogo de corrida estilo arcade em um mundo aberto dinâmico. O Recreation se apresenta como um projeto que ultrapassou amplamente suas expectativas iniciais, onde a ideia original de amigos unindo forças para criar uma pista de corrida evoluiu para algo de proporções colossais. A Three Fields Entertainment enfatiza que o tamanho do mundo do jogo é monumental, projetado para oferecer uma experiência aberta e personalizável onde você pode criar suas próprias pistas e moldar o mundo conforme suas preferências. Uma variedade de terrenos, a liberdade para construir estruturas, velocidade em um vasto ambiente de jogo, personalização de veículos e a possibilidade de desfrutar de mais de 16 estações de rádio enquanto você pilota são apenas algumas das características cativantes destacadas pela THQ Nordic. O Recreation está em processo de desenvolvimento para plataformas como PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC. A promessa desse jogo é uma experiência emocionante e expansiva para os fãs de corrida e aventura em um mundo aberto cheio de possibilidades. E com isto, encerramos mais um vídeo recheado de atualizações empolgantes. Espero que tenhas desfrutado das notícias desta semana que trouxemos até ti. A tua opinião e entusiasmo são fundamentais para nós. Ficamos por aqui hoje, mas não te preocupes, estaremos de volta em breve com mais conteúdo emocionante. Até lá, um forte abraço e até breve.